Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. A gente está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal, em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para melhorar a taxa de prenhez na IATF com a médica veterinária Michele Bastos. Bom dia, Michele, bem-vinda. Bom dia, Fran, bom dia a todos aí que estão em casa nos assistindo. E olha, você pode participar do bate-papo, viu? É só ligar para a gente no 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. E se você estiver acompanhando essa transmissão pelo Facebook, deixa um recado ou envia sua pergunta pelo inbox ou comentário. Combinado? Bom, a estação de monta é uma das aliadas do pecuarista e a inseminação artificial em tempo fixo é a principal biotecnologia que cresce cada vez mais nas fazendas. E eu queria que você começasse, Michele, falando para a gente quais são os benefícios que a IATF traz. São muitos, hein? Tem bastante coisa para a gente pensar aí quando a gente fala em benefícios da IATF. Somente pensando agora em gado de corte, estação de monta aí começando, né? Em alguns lugares ou já começando ou prestes a começar, é interessante a gente destacar que o grande benefício é a questão da IATF permitir a gente a trabalhar a reprodução dessas vacas, né, de corte, exatamente no momento em que o produtor precisa conseguir começar a trabalhar a reprodução desses animais, para que a estação de monta realmente aconteça num determinado período para favorecer o momento do nascimento desses bezerros posteriormente. Porque a gente sabe que o momento que esse bezerro nasce impacta diretamente no peso, a desmama dele. Então tem uma melhor época do ano para ele nascer. A gente sabe que os bezerros que a gente chama aí que nascem no cedo, né, são os que desmamam com melhor peso, com maior peso, né? Então, para conseguir fazer com que o bezerro nasça nesse melhor momento, a IATF é grande aliada, porque ela permite realmente ajustar esse momento. E além de uma série de outros benefícios aí, que aí impacta diretamente em redução de intervalo entre partos, aumento de taxa de nascimento e uma série de outros benefícios, aumento da taxa de prenhez ao final da estação de monta. Tudo isso aí são benefícios que a IATF traz para o produtor. E com a IATF mais estação de monta, a gente consegue assim, otimizar o trabalho na fazenda quase 100%, né, Michele? Porque ajuda também a equipe que está ali reunida para poder fazer essa estação acontecer, né? Com certeza, otimizar, programar o trabalho. Então, antes de começar a estação, já é possível você ter toda uma programação de atividades aí com os lotes que vão estar disponíveis aí para entrar em estação de monta. Então, permite toda essa programação também e organização dentro das fazendas aí. Evita prejuízo, dá tempo de contratar mão de obra qualificada. Capacitar essa mão de obra, né, Michele? Isso, com certeza. Bom, e a gente sabe que nessa fase aí que a gente começa a falar de entrar em reprodução, 80% dos animais da fazenda, acredito que a maioria dos pecuaristas devam já conhecer essa informação, cerca de 80% dos animais, das vacas, elas estão em anestro. Eu queria entender por que isso acontece, Michele. Isso é um dado aí bem interessante, tem bastante pesquisa mostrando isso. Claro que tem alguns fatores que impactam, mas se a gente trabalhar a média geral aí do rebanho, quando a gente pensa em vacas aí, principalmente raças zebuínas, né, a vaca Nelore aí, que é a nossa raça predominante aí, iniciando a estação de monta agora esse período, é uma característica racial e também tem influências ambientais, nutricionais, claro, que favorecem essa situação aí fisiológica em que ela entra em estação de monta. Por quê? Para que a gente tenha um intervalo entre partos ideal, para que a gente consiga ter uma boa eficiência reprodutiva, é importante que a gente entre com esse animal na reprodução num período pós-parto bastante recente, inferior aí a 70 dias pós-parto. E esse período inicial aí de até 70 dias pós-parto, tem muitas pesquisas aí, muitos estudos que mostram que em média, aproximadamente 80% dessas vacas, elas entram nessa estação de monta em anestro. Nossa, é um número muito grande. Muito grande. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa trabalhar estratégias aí e trabalhar em prol desses animais, porque a gente precisa ter um bom resultado com esses animais, que é aí o predominante dentro do que está entrando em estação. Mas como é que a gente faz, então, para reverter o anestro? Tem jeito de melhorar isso? Sim, o anestro ele acontece por conta desse período pós-parto recente, certo, por conta da questão da vaca estar com o bezerro ao pé, estar amamentando esse bezerro que está ao pé. É um período em que ela está ali, toda a energia dela, ela é muito direcionada para
para esse bezerro que ela está com ele ao pé. E ela normalmente diminui a produção de alguns hormônios, alguns hormônios mesmo que são importantes para retomar a reprodução, para retomar a manifestação de cio naturalmente. Então esse animal ele ficaria muito tempo em anestro, ou seja, sem manifestar cio. Então naturalmente a gente não conseguiria trabalhar a reprodução desse animal dentro do prazo ideal para ter uma boa eficiência reprodutiva. E aí é onde entra a IATF, porque com a IATF a gente consegue emprenhar, né, trabalhar o protocolo reprodutivo, inseminar e fazer com que esse animal, mesmo em anestro, se torne gestante. Ou seja, ao pé da letra a gente tem que repor o hormônio para o animal, Michele. Exatamente. A gente tem que fazer um protocolo de IATF para fazer com que ela dê o cio e ovule e também fazer essa reposição de alguns hormônios que ela não está conseguindo produzir na quantidade ideal para ter um bom resultado reprodutivo. E como é esse protocolo? O protocolo que a gente trabalha quando a gente fala em vaca parida, né, que é a grande maioria do que está entrando em estação de monta, é um protocolo base, um protocolo de ATF padrão que é utilizado na maior parte do Brasil aí que a gente visualiza no campo. Então a gente trabalha um protocolo de 3 manejos, que a gente fala, né, em que a gente vai trazer esse animal no curral para manejo 3 vezes durante o protocolo, que é o dia 0, o momento onde a gente coloca o implante, aplica o benzoato de estradiol. 8 dias depois, a gente retorna com esse animal no curral de manejo novamente, retira esse implante de progesterona, aplica a prostaglandina, né, que é o sincrocio, o sincro-CP, que é o nosso indutor de ovulação, e entra com o sincro-ECG, que é um hormônio extremamente importante para esse animal em anestro. E 2 dias depois, né, 48 horas depois desse manejo do dia 8, a gente retorna com esse animal no curral e faz a inseminação artificial em tempo fixo. E olha, Michele, você trouxe até o sincro-ECG aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa. Eu queria entender qual que é o papel desse. A gente trabalha bastante, né, os outros hormônios que a gente utiliza no protocolo, mas esse ele é especial, ele ajuda a reforçar isso. Exatamente. É um hormônio, assim, se a gente parar para pensar, se eu fizer um protocolo sem o ECG dentro de um protocolo, o protocolo vai funcionar? Vai funcionar. Tudo vai depender da condição do animal. Porém, na grande maioria das vezes, o uso do ECG, ele se torna uma ferramenta extremamente importante para ter um resultado ideal dentro do protocolo. Então, ele vai trazer, ele vai fazer o que a gente comentou daquela suplementação do hormônio que o animal não está produzindo adequadamente, principalmente essas vacas em anestro. Então, ele é uma ferramenta extremamente estratégica e essencial dentro de um protocolo, principalmente quando a gente pensa em vacas em anestro, que é uma categoria em maior desafio, que ela tem uma diminuição na produção de LH, que é um hormônio importante, e o ECG, ele exatamente vai suprir essa diminuição da produção e corrigir aí toda esse protocolo para que realmente tenha um resultado. Então ele vai fazer com que o protocolo realmente traga para o produtor o resultado esperado, o resultado ideal dentro de um protocolo de ATF. E olha, Michele, a gente está falando, né, sobre um protocolo pensando em estação de monta, que está mais ligada a fazendas que produzem gado de corte, né? No leite a gente não tem uma estação de monta pré-estabelecida normalmente, mas ele também é um produto que pode ser utilizado para o gado de leite? Sim, também. Inclusive na nossa situação aqui no Brasil, onde a gente encontra mesmo animais de boa produção, de alta produção, média ou alta produção, mas que ainda tem um pouquinho aí de cruzamento, de presença de sangue zebuíno nesses animais. Sim, tem vários estudos aí que estão surgindo aí nas pesquisas, mostrando que sim, no leite a gente também tem um resultado e um benefício muito importante do uso de ECG nos protocolos. Então ele vai fazer realmente com que o protocolo tenha mais sucesso no seu resultado. Ele vai melhorar a taxa de prenhez do seu protocolo. O folículo, que é o responsável dentro do protocolo, ele vai crescer mais, essa vaca vai manifestar mais cio no final do protocolo. Quando ela ovula, ela forma um corpo lúteo maior, que vai produzir mais progesterona e vai dar todo o suporte para que essa gestação ela siga adiante, ela vá a termo. Então ele melhora o resultado final do protocolo de ATF.
Ai, que maravilha. Olha, Michele, a gente já vai continuar esse bate-papo aqui. Eu quero só reforçar para você que está em casa e quiser participar, é só mandar para a gente uma mensagem aqui, ó. Estou esperando você participar no nosso WhatsApp, é o 16 Agora eu tenho uma dica para você que está assistindo o programa. O Rural Saber é parceiro do Ouro Fino em Campo e no YouTube você encontra informações sobre soluções para os desafios da agropecuária brasileira. Veja só. Tá aí, essa era a minha dica. Então acesse youtube.com/ruralsaber e se inscreva no canal. Bom, eu queria saber agora da Michele, né, voltando ao nosso bate-papo, a gente está falando sobre estratégia para melhorar a taxa de prenhez na IATF, falando sobre o 5-ECG, que é um hormônio que vem para reforçar ainda mais a potência desse protocolo, mas eu queria saber se tem estudos que comprovam tanta eficiência, né, Michele? O pessoal de casa fica interessado nisso. Com certeza. Olha, tem bastante estudo, principalmente aqui, ó, mostrando, né, a grande eficácia do uso do ECG nos protocolos. Então a gente tem feito aí junto com o nosso departamento técnico e com o apoio da nossa equipe comercial, a gente vem acompanhando o uso deles em diversas fazendas aí pelo Brasil inteiro, em diversos estados, acompanhando a utilização e mostrando o resultado dele, inclusive muitas vezes fazendo comparativos com produtos com outros tipos, produtos à base de ECG disponíveis no mercado. Então a gente faz esses testes, faz o comparativo, apresenta um relatório para a fazenda mostrando toda a eficácia, todo o excelente resultado que esse produto dá dentro de um protocolo de IATF. Então a gente já tem resultados aí de campo no Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia. A gente vem fazendo esse acompanhamento em diversos estados no Brasil e mostrando esse excelente resultado do uso desse produto nos protocolos de IATF. Muito bem, Michele. Antes da gente encerrar, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria só que você reforçasse que esse medicamento aqui, ele não pode ser deixado fora da geladeira igual está aqui, não. A gente trouxe só a embalagem para poder ilustrar para o pessoal de casa, né? Exatamente. O frasquinho está guardado lá na geladeira, aqui é só a embalagem para demonstrar. Ele é um produto extremamente sensível à temperatura, a oscilações de temperatura. Então é importantíssimo que ele fique 100% do tempo armazenado em geladeira, resfriado. E quando eu for levar para o curral na hora do manejo, para sair da geladeira até chegar lá no curral de manejo, como que eu faço? Caixinha de isopor, gelo reciclável. Ele não pode esquentar. Porque não só ele, mas todos os produtos à base de ECG, que são hormônios proteicos, eles são muito sensíveis à temperatura. Então, qualquer alteração, se ele esquentar, se ele chegar à temperatura ambiente, já começa a ter alteração na eficácia dele. Muito bem, então na hora de estar lá fazendo a inseminação dos animais, fazendo o protocolo, põe numa caixinha, num isoporzinho ali com gelo reciclável, que já resolve o problema, viu? Olha, Michele, o bate-papo tá bom demais. Só que a gente, infelizmente, está com o tempo esgotado. Só que eu quero aproveitar que você está aqui e para te fazer um convite, porque a gente sabe que tem outras estratégias que podem ajudar o produtor a aumentar a taxa de prenhez nessa estação de monta. Então, você topa voltar aqui na sexta-feira que vem para a gente continuar esse bate-papo e trazer mais soluções para o produtor? Combinadíssimo, Fran. Sexta-feira que vem nós estamos aí de volta. Maravilha. Então, obrigada, Michele, pela sua presença. Eu que agradeço. E olha, para você aí de casa que fez companhia pra gente, obrigada pela atenção. Domingo tem mais Ouro Fino em Campo às 9h30 da manhã, hora de Brasília, e eu espero por você. Tchau!